Na penumbra de uma estrada deserta, os contornos sombrios da história de Juízes 19 ganham vida. Nesta narrativa bíblica, mergulhamos em um tempo antigo de Israel, permeado por tumultos e falta de liderança. A trama se desenrola em meio a um ciclo de apostasia e opressão, onde a moralidade é eclipsada pela escuridão dos corações humanos. É nesse cenário de turbulência que somos apresentados aos personagens centrais, um levita, sua concubina e os habitantes de Gibeá. A história de Juízes 19 emerge em um período turbulento da história de Israel, conhecido como o período dos juízes. Nesse cenário, a nação de Israel enfrentava uma sucessão de ciclos de apostasia, opressão e libertação, onde a liderança era exercida por juízes carismáticos levantados por Deus para enfrentar as crises. É um momento marcado pela ausência de um governo central forte e pela falta de coesão nacional, onde cada tribo muitas vezes agia de forma independente. Dentro desse contexto de instabilidade política e moral, a narrativa de Juízes 19 surge como um exemplo extremo das consequências da falta de direção moral e da ausência do temor a Deus. A sinistra história de Juízes 19 se desenrola em torno de um levita e sua concubina, que buscam abrigo em Gibeá, uma cidade benjamita. Ali, eles são acolhidos por um ancião, mas a noite toma um rumo terrível quando os homens perversos da cidade cercam a casa, exigindo a entrega do levita para satisfazer seus desejos depravados. Em um ato de desespero, o levita oferece sua concubina aos homens, que a violentam até a morte. A crueldade do evento choca Israel, levando a uma resposta enérgica que desencadeia uma guerra civil devastadora. Essa narrativa arrepiante de depravação humana e justiça divina ecoa ao longo dos séculos, ecoando as consequências devastadoras da falta de moralidade e liderança. Uma análise profunda da história de Juízes 19 revela camadas complexas de moralidade e comportamento humano. A narrativa lança luz sobre os perigos da falta de liderança e da corrupção moral, evidenciando como a ausência de valores fundamentais pode levar a atos de extrema crueldade. O comportamento dos personagens, desde a hospitalidade inicial até a atrocidade final, oferece um retrato sombrio da condição humana quando desprovida de direção moral e espiritual. Além disso, a história de Juízes 19 também levanta questões sobre responsabilidade coletiva e justiça divina. A reação violenta dos israelitas à morte da concubina demonstra a necessidade humana intrínseca de justiça diante de atrocidades, ao mesmo tempo em que ressalta a severidade das consequências quando a sociedade se desvia dos princípios éticos. Essa análise profunda convida à reflexão sobre as implicações morais e espirituais da história de Juízes 19 e seu impacto duradouro na compreensão da natureza humana. Ao comparar a história de Juízes 19 com outras narrativas bíblicas, encontramos paralelos notáveis que ampliam nossa compreensão da condição humana e da justiça divina. O episódio de Sodoma e Gomorra, por exemplo, compartilha elementos semelhantes de depravação e violência, destacando como a corrupção moral pode levar à destruição. Da mesma forma, a história de Juízes 19 ecoa o julgamento de Deus sobre a maldade humana, evidenciando a necessidade de responsabilidade e arrependimento diante de transgressões morais. Outras narrativas bíblicas também fornecem insights sobre temas como a justiça social e o papel da liderança moral. A história de José no Egito, por exemplo, destaca a importância da integridade e da virtude em face da adversidade, enquanto o julgamento de Nabucodonosor em Daniel 4 ilustra os perigos da arrogância e da soberba. Essas comparações enriquecem nossa compreensão da mensagem central da Bíblia, oferecendo uma visão abrangente da natureza humana e da intervenção divina ao longo da história. A história de Juízes 19 continua a ressoar na sociedade contemporânea, oferecendo uma análise penetrante das complexidades morais e sociais enfrentadas pela humanidade. Questões como violência de gênero, injustiça social e responsabilidade coletiva ecoam através dos séculos, destacando a relevância contínua da narrativa. Ao examinar as raízes profundas dos problemas enfrentados hoje, podemos encontrar paralelos claros com os eventos descritos em Juízes 19, iluminando as causas subjacentes da injustiça e da violência. Além disso, a história de Juízes 19 serve como um lembrete poderoso da importância da ética e da liderança moral em tempos de crise. A ausência de direção e valores sólidos dentro da narrativa reflete desafios enfrentados por sociedades contemporâneas, destacando a necessidade premente de líderes compassivos e instituições éticas.
Ao confrontar as lições difíceis apresentadas por Juízes 19, podemos buscar soluções que promovam a justiça, a compaixão e o respeito mútuo em nossas próprias comunidades. Em suma, a história de Juízes 19 é mais do que uma narrativa antiga. É um espelho que reflete as sombras e luzes da humanidade. Através da análise profunda e da comparação com outras narrativas bíblicas, podemos extrair lições atemporais sobre moralidade, justiça e liderança. Sua relevância atual ressalta a necessidade urgente de enfrentar questões sociais e morais de forma responsável e compassiva, reconhecendo a importância da ética e da liderança moral na construção de um mundo mais justo e harmonioso. Ao aprender com as lições sombrias e inspiradoras de Juízes 19, podemos nos esforçar para moldar um futuro onde a justiça prevaleça sobre a injustiça e a compaixão triunfe sobre a crueldade.